Fala galera, beleza? Meu nome é Beatriz, eu sou estudante do ensino médio do Colégio Metropolitano de Goiânia e hoje nós estamos aqui com o quadro Pode Vestibular no nosso podcast e para compor a mesa temos aqui a Júlia Araújo e a Júlia Oliveira para entrevistar um convidado mais que especial, porque antes ele só estava como entrevistador aqui, agora ele está do outro lado da mesa para ser entrevistado, Thiago Augusto. E, né, como ele mesmo sempre fala, né, a melhor pessoa para se apresentar é você mesmo, então, Júlia. Eu sou a Júlia Araújo, eu tenho 16 anos, sou estudante do Colégio Metropolitano e estou muito feliz de estar aqui compondo a mesa com elas. Meu nome é Júlia Oliveira, tenho 16 anos, sou estudante de ensino médio do Colégio Metropolitano. É uma honra entrevistar um dos melhores professores de redação que eu já tive. Tá precisando de nota, não tá? Não é nada. Tá precisando de nota. Meu nome é Thiago Augusto e sou professor de redação e gramática na rede particular aqui em Goiânia, Goiás. Galera, então, é o seguinte, primeiro, né, esse quadro, como a Bia falou, ele é voltado para vestibulares, tá? E a gente não vai falar de processos seriados, como o PAS, né, como o SAS, Programa de Avaliação Seriado, o Sistema de Avaliação Seriado e por aí vai. Nós vamos falar realmente de vestibulares que acontecem aí no final do terceiro ano do ensino médio, pra galera que já saiu desse terceiro ano, que tá no cursinho e visa, né, fazer uma prova como o Enem, visa fazer uma prova como a da Pontifícia Universidade Católica, Univ, Unifemes e por aí vai. Vamos separar isso em duas partes, beleza? Eu não vou falar de literatura, eu vou falar de língua portuguesa de maneira mais geral. E em um segundo momento a gente entra na parte de redação, que eu acho que dá uma conversa mais ampla. A primeira coisa que a galera que vai fazer vestibular agora, ou daqui a algum tempo, independente da instituição, é a galera entender qual que é e como que é separado uma gramática normativa, tá? Infelizmente, o nosso sistema de ensino ele é bastante pautado em regras, beleza? E essas regras, elas saem ali de um processo de fonética e fonologia, passam por morfologia, análise sintática e caem, inclusive, na interpretação de texto. Existe um problema, Júlia, nessa parte, né, do que estudar, que é o vestibular em si. Que tipo de vestibular eu vou fazer para saber qual que vai ser o meu tipo de estudo. Por exemplo, aqui em Goiás nós temos a Universidade Estadual, né? Nós temos a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Uhum. Se você falar assim, Thiago, eu quero fazer o vestibular da UEG, o que eu devo estudar? Eu vou falar para você que você deve estudar figuras de linguagem, deve estudar um pouco de funções de linguagem e deve estudar principalmente sintaxe, análise de orações subordinadas e análise de orações coordenadas. Mas, como a gente está falando de Enem, principalmente, né, para a gente não cair em algo mais específico, você deve primeiro pensar que a gramática normativa ela ainda é pedida pelo Enem. Quando o Enem ele ganha força ali nos anos de 2010, 2011, ele dá um boom porque ele vem substituindo os principais vestibulares do país. As pessoas deixam de estudar gramática normativa porque o Enem deixa de cobrar na prova objetiva gramática normativa. Então eu já não preciso ficar estudando classes de palavras, saber o que é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e por aí vai. Eu já não preciso ficar estudando tipos de sujeito, tipos de predicado, período composto, período simples e por aí vai. E eu começo a entender que se eu for bom de interpretação, eu consigo minimamente fazer uma boa prova no Enem. Vocês três provavelmente farão o Enem nesse ano de 2022. Sim. Vocês podem ter certeza que vocês acertarão mais da metade do conteúdo ainda no primeiro ano. Por quê? Porque a interpretação de texto no Enem é bem recorrente. Então, se você quer fazer o Enem, no mínimo você tem que ter um pouco de paciência para interpretar textos gigantes. O problema é que a interpretação de texto, ela não vem do nada. Aí a gente começa a ter uma falha. Eu deixo de estudar e eu deixo de valorizar o meu professor de língua portuguesa porque eu falo assim, quando eu vou usar isso na vida? O professor de matemática responde no seu vestibular. No Enem vai cair isso. O professor de gramática fala assim, o Enem não cobra mais, o que eu vou falar para o meu aluno?
Para você interpretar textos, você tem uma facilidade maior se você entender, por exemplo, o que é um sujeito. Se você entender o que é uma voz passiva, o que é uma voz ativa. Se você entende período composto por coordenação e subordinação, você tem uma facilidade grande e você está muito à frente do que a maioria das pessoas nessa interpretação. Então a primeira coisa para o Enem você vai estudar a interpretação de texto, mas tendo em vista que a gramática ela também é importante para isso. E quando eu falo de gramática, eu falo, por exemplo, de orações coordenadas e subordinadas, eu estou falando de conjunções. Vez ou outra vai cair uma questão lá sobre valor de conectivo. O valor de conectivo ele não está na conjunção em si, mas nas relações que as orações estabelecem. Então, é importante a gente estudar aquilo que a gente considera que é mais difícil na língua portuguesa, período composto por subordinação e coordenação. Então, se eu for falar para vocês assim, ó, preciso da gramática para o Enem? Preciso da gramática para o Enem. Ah, Thiago, mas fulano acertou 90% sem saber gramática. Dificilmente. Uma questão mínima ali de gramática, o que é um verbo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, ele tem que saber para lidar com essas questões, de movimentos de coesão textual, inclusive. Tá? Então, a primeira coisa é interpretação de texto, mas ela tem uma base. Beleza? Ela tem uma base, que é uma base ainda gramatical. Pegando essa vertente da gramática, 20% da prova de redação é gramática. Sim. 20% da prova de redação é adequação à norma padrão, adequação às regras gramaticais. Se você tiver, por exemplo, 2 desvios, beleza? Se você tiver esses 2 desvios aí, você já perde 40 pontos na língua portuguesa. Então a gramática, ela se faz importante. Não simplesmente para você interpretar texto, mas uma coisa que os vestibulares trazem que eu acho muito legal é você está fazendo um texto para ser interpretado. E que tipo de gramática eu vou utilizar, né? É muito comum a galera falar assim, eu não sei escrever, eu não consigo ler. Talvez a falta, né, de recurso gramatical, que vem desde a fonologia, das figuras de linguagem, das funções, são imprescindíveis aí, né? Essas partes. Ainda tem a pegada dos vestibulares, porque eles têm questões discursivas, né? E no Enem só vai ser adotado isso, acho que em 2024. Vai 2024. Ser o Enem que a gente vai pegar e tal. E falando sobre essa reforma, eu queria saber sua opinião com relação a tudo que teve, que as escolas pegaram para tentar adaptar o Enem, mas que muitas das vezes não mudaram nas faculdades ou até mesmo aqui na escola. Você acha que realmente está sendo uma mudança boa nas escolas para que o Enem seja adaptado, tendo a prova discursiva e tendo a prova de múltipla escolha? Bia, é o seguinte, velho, vamos lá falar de uma coisa. Vocês serão a primeira turma que pegarão o Enem desse novo formato. Então, provavelmente, vocês serão a primeira turma a ser trabalhada assim. Outras instituições, antes do Enem, já faziam isso, né? Por exemplo, o vestibular da UFG funcionava assim. Você tinha 90 questões e fazia uma primeira fase. Você iria para a segunda fase se você passasse pela nota de corte. A nota de corte é 50, alcancei 50 pontos, vou para a segunda fase. Na segunda fase, você encontrava matérias comuns para todas as áreas, independente do que você quisesse fazer. Então você teria língua portuguesa, teria matemática, o que mudaria o peso. Então, você quer fazer engenharia, a sua matemática tem um determinado peso. Eu quero fazer letras, a minha matemática é uma matemática mais leve. Então, nessa segunda fase, nós tínhamos questões discursivas. Saca? Então, era assim, eu quero fazer da minha área, eu tenho que estudar mais a minha área. E eu começo a treinar questões discursivas. Sim. Então, quando você fala assim, o que eu devo estudar também? Você que vai fazer o Enem daqui a 2, 3 anos, ou você que vai fazer o Enem daqui a 3, 4 anos e acha que não está muito preparado, começa hoje a treinar questões discursivas. Uma das coisas que o Enem traz, que eu acho que é prejudicial do ponto de vista do ensino, é ter apenas questões objetivas, né? Por que isso? Porque nem todo mundo quer estudar. E quando você tem questões objetivas, você dá para o menino um vestibular de 90 questões e fala assim, ó, responde em 5 minutos. Ele vai direto no gabarito e marca bolinha. Se você tem questões discursivas, no mínimo, eu peço para que esse aluno, essa aluna, se esforce um pouco em escrever algo. Então, além de texto, né,
discursivo maior das 30 linhas da redação, nós teremos esses textos menores. E esses textos menores serão corrigidos também do ponto de vista da coesão textual. Esses textos serão corrigidos do ponto de vista da gramática. Se eu não tenho o mínimo de coesão textual, se eu não sei usar uma vírgula, se eu não sei usar um ponto final, a minha questão discursiva, em provas, por exemplo, de geografia, história, literatura, que seja, elas serão comprometidas, embora a resposta esteja correta. Então, se você é essa pessoa que vai fazer o Enem, começa a estudar e começa a fazer respostas ali de 5, 6 linhas discursivas, para saber se você realmente consegue se entender. Provavelmente, no próximo ano, a maioria das escolas já começarão a colocar simulados e provas discursivas para essa galera pensando em um modelo novo de vestibular. E se o Enem faz isso, outras instituições farão. Por exemplo, o Enem trouxe para o Brasil, a nível nacional, não que outras instituições nunca tivessem feito antes, ele trouxe uma proposta de intervenção dentro da redação. Hoje nós temos vestibulares e concursos públicos que se baseiam no mesmo formato do Enem. Sim. Então, quando você começa a espelhar isso, pode ser que aquela faculdade aqui do nosso lado comece a cobrar da mesma forma. Aí você fala, vou fugir do Enem porque eu não quero responder questões discursivas. Aí aquela outra faculdade vai e coloca questões discursivas também no mesmo formato. Por quê? O que acontece? É muito comum as faculdades falarem assim, principalmente as faculdades particulares. O menino, a menina estuda pro Enem. Eu só quero que ele faça meu vestibular. Eu não quero colocar um novo modelo de prova, eu não quero colocar um novo modelo de redação, então faz a mesma coisa. Então eu tenho lá a mesma quantidade de questões, eu tenho o mesmo modelo de redação. Não é atípico isso acontecer no Brasil. Do ponto de vista da educação, se isso é bom ou ruim, eu acho esse modelo de prova um modelo que faz com que os alunos se esforcem mais, muito mais. Um modelo que eles estudem mais para as provas, que eles aprendam mais. Ainda tem a pegada de que é focado para a área que ele escolheu, né? Que é focado para a área. Uhum. Então nós teremos, por exemplo, um incentivo a mais. Mas, da mesma forma, nós teremos matérias comuns. Beleza? Uhum. Matemática vai ser comum, provavelmente. Língua portuguesa vai ser comum, redação vai ser para todo mundo. O que deve modificar, né, é o peso e a sua área de atuação enquanto questões discursivas. Você falou do negócio de peso. Eu sei que matemática e suas tecnologias questões mais fáceis. Por exemplo, se você chuta ela e você acerta uma difícil e erra, eles dão anulado ali, né? Dão a retirada de pontos. Isso acontece também em linguagens? Em qualquer frente. Aí a gente está falando de teoria de resposta ao item, né? É um modelo de correção que faz assim. Você tem 3 níveis de questões, por exemplo, né? Aí você tem uma questão muito difícil, uma questão média e uma questão fácil. Você acerta lá as suas 2 questões, erra 2 questões fáceis e acerta uma difícil, por exemplo, o que é incomum. Você fala, pô, se o menino acertou essas 2 que eu dei aqui, errou, né? Desculpa, essas 2 que eu dei que são muito fáceis, e acertou uma difícil, provavelmente ele chutou. Uhum. Então, essa teoria de resposta ao item vai dar uma desvalorizada. Não vai falar assim, vou anular o que ele acertou, não. Mas dá uma desvalorizada. Uhum. Na questão discursiva, você não consegue fazer isso. Sim. Mas a questão discursiva tem uma coisa que eu gosto bastante. A questão discursiva, ela vai valorizar o que você sabe. Em uma questão objetiva, se você tiver ali 5 alternativas e você está entre 2 e você simplesmente, sei lá, não entende o conceito de uma palavra, você pode marcar uma questão errada. Na discursiva, você pode, sei lá, não acertar uma questão inteira. Se a questão tiver um valor de 10 pontos, você pode não tirar 10, mas você pode tirar uns 8 pontos. Uhum. Então, eu acho que valoriza bastante o que o aluno sabe. O problema é que a gente não sabe o tipo de prova que ainda vai aparecer. Vocês serão as cobaias desse processo. Exatamente. Então a gente tem que estudar de maneira bem normativa tudo aquilo que é tradicional. Porque eu acho que provavelmente do ponto de vista da língua portuguesa, o que deve cair nesse novo ensino? Pensando, né, em área de atuação. Deve cair mais figuras de linguagem, mais funções de linguagem, explicar devida interpretação de texto, como acontecia na UFG. Eu tinha uma charge, eu queria saber qual era a figura de linguagem que estava em determinado lugar, qual era a função de linguagem que era predominante. Então era bem comum isso. Eu acho que vai ser mais voltado para o lado, né, da interpretação, mas de novo, a gente vai precisar de conceitos. Aí vem um problema, beleza?
Olha como que a gente respondia uma questão na UFG. Tinha lá um poema, aí tinha uma repetição de uma consoante. Aí repetia a consoante, T, e por aí vai. Aí a questão valia 5 pontos, falava assim, qual é a figura de linguagem predominante em determinado lugar? Aí se você escrevia assim, ó, aliteração, você ganhava 5 pontos. O problema é, se você não sabe mais esse conceito, você vai ficando um pouco para trás, sabe? Valoriza muito o que você tem, mas você tem que estudar. Não tem mais chute para essa galera, sabe? Voltando a falar sobre essa questão de interpretação de textos nas provas, que é, por exemplo, o Enem, como é que eu lido com o meu tempo, essa questão de interpretar o texto, que costuma ser muito grande, como é que eu vou ler e vou ter tempo de responder com paciência, saber se aquilo que eu respondi realmente está correto? A primeira coisa que eu acho que a galera que vai fazer vestibular, daqui a um ano, né, daqui a 2 anos, em 2023, 2024, é realmente começar a fazer vestibulares. Fazer vestibulares todos que aparecerem pela frente, que vocês puderem fazer. Obviamente, né, dependendo da sua condição financeira, um vestibular de graça, vai lá, se inscreve, um vestibular social, se você conseguir fazer. E fazer simulados. Porque, embora você saiba tudo de língua portuguesa, se você não fizer a prova naquele formato, não vai dar certo para você. Eu vou fazer uma prova lá no Rio Grande do Sul, a faculdade lá tem 5 questões de língua portuguesa. Aí eu chego aqui, eu tenho 45 questões para fazer no Enem. Então, é estudar de acordo com o tipo de prova que você quer fazer. E não é apenas o mesmo conteúdo, mas a quantidade de alternativas por questão. Isso é importante. Se você faz um simulado, né? Muitas pessoas eu vejo fazendo de maneira errada. Você vai estudar para o Enem, você tem simulado, cada questão tem 4 alternativas. Você já está perdendo uma alternativa. Você vai chegar lá no dia do Enem, você vai ter que ler uma alternativa a mais. Isso demanda tempo. Então, primeiro, treinar com simulados que sejam parecidos com o seu exame, com o seu processo seletivo. É a primeira coisa. Depois, normalmente, nós não precisamos de todo o texto para responder uma questão sobre interpretação. Beleza? Nós precisamos do texto. Tá? De acordo com o texto tal, mas nós precisamos do texto. Mas a primeira coisa que eu aconselho, que eu acho que é o que todo professor deve aconselhar, né, ou faz já, primeiro ler o enunciado. Ler o enunciado, dar uma lida nas alternativas, porque você já consegue fazer uma leitura de texto tendo em mente o que você deve achar. Então, eu leio o enunciado, leio as alternativas, vou lendo o meu texto, eu vou vendo se aquilo, por uma relação semântica, né? Por uma relação lexical, uma escolha de uma palavra ou outra, está de acordo com o meu enunciado. Então, primeiro lê o enunciado, dá uma lida nas alternativas, depois vai para o texto. Se o texto for pequeno, provavelmente, eu penso, eu vou ter um trabalho maior. Porque dificilmente alguém vai dar um texto muito curto e uma questão muito fácil. Então eu posso dar uma linha lá, né? A UNB faz bastante isso. A UNB dá uma frasezinha e fala assim, ó, sua vida tá aqui, fica meia hora nessa questão. Se você achar que isso é difícil, pula a sua questão. Pula a questão que você acha que é difícil. Porque ganha tempo na questão que você acha que é fácil. Ah, não sei, o texto é muito grande, tenho que ler 3, 4 vezes, deixa pro final. Deixa pro final. Porque é aquele negócio, né? Você acerta essa questão difícil, às vezes, porque você ficou muito tempo nessa questão, aí você não tem mais tempo para uma questão fácil. Aí chega lá no final, você erra a questão fácil, aquela difícil é desvalorizada. Então, treina de acordo com o modelo de prova realmente que você quer fazer. Vou fazer Unifimes? Baixa as provas da Unifimes e mete a cara. Vou fazer o nível? Baixa as provas e mete a cara, porque é um tipo de linguagem diferente, é uma objetividade diferente, é uma subjetividade, sabe? Diferente dessas provas. Lê o enunciado e lê as alternativas, vai para o texto. Sempre levando em consideração que, se eu tenho um conhecimento gramatical maior do que o seu, eu estou na frente do processo. Porque, Thiago, não cai gramático no Enem. Se a gente abrir uma prova do Enem, façam esse teste em casa. Vocês vão ver em várias questões movimentos de coesão textual. Conjunções, orações subordinadas, orações coordenadas. Então precisa entender. Quando ele fala assim, coesão, eu tenho que saber o que é coesão. Quando fala lá o nome de uma figura de linguagem. Em qual alternativa a gente pode perceber uma assonância, por exemplo? Você tem que saber isso. Talvez em uma questão de 45, uma prova de 45 questões caiam 5, 6, e a galera fala assim, não cai muito, não vou estudar.
você fica fora. Você perde sua vaga por causa de uma questão. Você perde sua vaga por causa de meio ponto. Então é importante que haja também essa valorização no ensino da interpretação de texto. Sacou? Indo para a parte da redação, eu acho muito bacana que nas suas aulas, por exemplo, você sempre coloca pra gente fazer debates e tal, pra gente testar os nossos conhecimentos sobre o repertório sociocultural. Na verdade, eu queria que vocês brigassem, mas nunca deu certo. A gente vai lá expondo as opiniões, mostrando que a gente tem conhecimento ou não sobre o assunto, só que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de debate, a esse tipo, né, de querer trabalhar com assuntos socioculturais. Então, quais seriam as suas dicas pra gente tentar absorver questão de música, por exemplo, livro, para ter acesso a um repertório bacana para redação? Beleza. O que a Bia tá falando, galera, é que a gente troca algumas ideias antes de fazer os textos, né? A gente não trabalhou ainda, na primeira série, a teoria da dissertação argumentativa. Então, se a gente parar para pensar, né, e olhar para trás, a gente não trabalhou nada ainda de teoria de argumentação. O que nós trabalhamos, por exemplo, no primeiro ano, são aspectos gramaticais, para a gente tentar dar uma diminuída nisso, e movimentos de coesão textual. O que eu vejo muito, bem, é a galera falar que eu tenho ideia, mas não sei passar para o papel. É muito comum, né? Eu tenho ideias, mas não sei passar para o papel. E eu acho que dois movimentos que impedem isso é a falta de conhecimento gramatical, porque você não está escrevendo mais para você. Você está escrevendo para ser lido. E se o seu texto é de difícil compreensão, cara, vai ser muito difícil. Realmente vai ser muito difícil, né? Então eu tenho que ter uma língua portuguesa minimamente aceitável. Eu não estou falando de letra legível ou uma letra lida. Estou falando de língua portuguesa, uma concordância nominal, uma regência mínima ali, para a gente começar. E movimentos de coesão textual, para eu ligar essas ideias, né? Para eu ligar essas ideias. E o que eu vejo há muito tempo, dando aula de redação, é que várias são as pessoas que têm os melhores argumentos, são as pessoas que têm bons movimentos de coesão textual. Saca assim? Que consegue sair da ideia da adição e sair da ideia da diversidade. Então, quando você fala de argumentação, quando você fala de repertório, antes de eu ter isso tudo, eu preciso saber como que eu ligo essas ideias. Na fala, é muito fácil. Eu faço silêncio, falo e continuo. E o outro vai me entender. Mas na escrita... eu preciso apresentar vírgulas, apresentar pontos finais, esse movimento de ligação. Então, antes de qualquer coisa, o processo argumentativo, ele não nasce no repertório. Obviamente, você precisa ter coisa para falar. Mas se você quer falar para o outro e isso é de maneira escrita, esse processo argumentativo ele tem que sair, infelizmente, de uma normativa. A gente está falando de vestibulares. Eu não estou falando de um cordel, por exemplo, de uma música. Eu estou falando de vestibular. Então, você precisa ter esses elementos de ligação. Porque senão eu vou ter falhas. Joga uma oração na frente da outra, um período na frente do outro, não faço essa ligação. Eu falo, o que essa pessoa quis colocar aqui? Qual é a relação? Né? Se eu falo assim, estudou, ponto, passou. Saca? Olha a diferença, estudou, entretanto, passou. Estranho, entretanto, e passou. Sabe? Eu tenho que colocar um conectivo para saber, ó, eu estou querendo falar isso. Porque se você não colocar, quem vai falar é o outro. Quem vai ler dessa forma é o outro. Então, antes de repertório, eu já sugiro isso. Beleza? Eu acho que o repertório, nesse momento, poderia ser algo secundário. Porque aqui, para o Enem, por exemplo, já estou falando de 400 pontos. Só de coesão textual e língua portuguesa. Tá? O repertório, ele é importante? Mas o repertório, ele é fácil de ser colocado no texto. Beleza? Eu costumo falar que todo mundo tem repertório. Cara, se você tem 15 anos de idade, você tem repertório. Tá? Se você tem 10 anos de idade, você tem repertório. O seu repertório, mas você tem. Você vai conversar com os meninos, sei lá, de 15 anos de idade, a gente já sabe que é Yu-Gi-Oh! E já consegue falar sobre Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z, qualquer outros desenhos, sei lá, Galinha Pintadinha, você assiste? Galinha Pintadinha? Não. Conhece? Não? Peppa Pig? Pocoyo, melhor. Tá, isso eu já não conheço, mas você tem os repertórios. Sem fala nenhuma, Pocoyo. E o seu repertório, aí é uma questão. Eu não posso falar que o seu repertório é melhor que o meu é melhor que o dela é melhor. Não, eu não posso fazer isso.
eu tenho que fazer usos de repertório, sabe? Então, se o seu repertório vem, por exemplo, de filmes asiáticos, ele é validado, você precisa estabelecer um bom contexto. Se ele vem de filmes nacionais, ele é validado, tem que fazer um bom contexto. Qual é o problema? Aí vem uma questão que eu detesto já, tá? Isso já é uma coisa minha, beleza, galera? O problema é assim, eu, enquanto professor, assisto a um documentário, assisto a um filme, ou leio uma frase que eu acho que é legal e que eu posso utilizar em todos os textos. Aí eu passo para os meus alunos. Quando eu passo isso para os meus alunos, primeiro, isso não é meu. O aluno tem que entender assim, ó, isso não é meu. O que eu ouço não é necessariamente o que a Júlia gosta de ouvir. Então você fala assim, ó, Júlia, eu ouço todos os dias forró e rap. Você fala, esse cara é muito doido. Aí a Júlia fala assim, pô, eu gosto de funk, professor. Eu falei, não conheço nada de funk pra te ajudar, não. Mas usa forró aí. Parece que não vai dar certo, parece que ela vai ficar muito distante do texto dela. Mas se ela gostar de funk e ela conseguir utilizar, beleza. Se ela gostar de história e conseguir utilizar, beleza. O que eu acho que não pode ser feito é você simplesmente se condicionar a repertórios prontos. Pode salvar seu texto? Pode. Pode salvar seu texto. Mas você tem que aprender a escrever. Hoje cedo, por exemplo, eu tive que mandar um ofício. Olha que doido, velho. Tinha muito tempo que eu não escrevi um ofício. Eu falei assim, como que o meu aluno pode se comportar diante de um ofício? É muito doido, porque normalmente vocês têm espaço para estudar isso no ensino fundamental, porque ensino médio é mais vestibular, e vestibular cobra dissertação argumentativa. Mas a ideia é fazer com que a gente olhe pro lado, Bia, e fale assim, cara, eu gosto muito de novela. Começa a estudar as novelas, assisti-las, para falar assim, eu posso utilizar essa novela. As pessoas ficam preocupadas, principalmente por conta do que a Júlia falou, porque tem o tempo, então aí pegam modelos prontos na internet, repertório pronto. De texto inteiro. Pronto. Exatamente. E aí eu vou falar de algumas coisas negativas, que eu gosto bastante nesses modelos, assim, por ser negativo, tá? Mas olha a questão. É comum, tá? É comum eu ter alunos que têm projetos prontos. Eu não tenho problema se você tem projeto pronto, desde que seja o seu projeto. Mas você vem, copia um projeto de alguém que tirou, sei lá, 980, que tirou 1000, mas você não aprende a argumentar. Dificilmente essa pessoa vai tirar 1000 também. Porque no processo de argumentação, uma coisa sempre vai te surpreender. Você tem que ter posicionamentos e reflexões sobre o tema da prova. Então, se você pega um texto lá, e o ponto de vista negligência governamental, você tem que falar como que a negligência governamental se relaciona com esse tema em questão. Se você não souber fazer isso, nem um texto pronto te salva. Então, minimamente, você tem que ter isso. Minimamente, se você pega um texto pronto, você vai ter que colocar coisas novas, porque você vai ter um tema novo e você vai ter novos modelos, novos recursos gramaticais, como vírgula, como crase, que deverão ser empregados. Então o modelo pronto, ele te dá uma coisa, ele pode te dar uma facilidade, mas só para o vestibular. Mas se você é um aluno que trabalha do primeiro ano, né? Eu, como professor, te passo esse modelo de texto. Do primeiro ano, você faz o mesmo modelo até o terceiro ano. Quando você entrar na sua faculdade, você não sabe usar nada. Porque a sua vírgula sempre esteve naquele lugar, decorada. A sua crase sempre esteve naquele lugar, decorada. O entretanto sempre esteve naquele lugar. Se você tirar dali, você não sabe. E um dos problemas que eu vejo desse tipo de ensino de redação é que a gente não consegue fazer mais nada com ele depois do vestibular. Mais nada, véio. A gente não consegue pensar, a gente não consegue argumentar. Eu fico meio perdido depois disso. Então, pro vestibular é massa? mas você existe depois do vestibular. O primeiro dia de aula, o professor vai pedir para você escrever alguma coisa na faculdade. E vai te avaliar desse ponto de vista também. Fala assim, tá caótico. Eu tenho, colegas formados em diversas áreas que falam assim, Thiago, lê esse texto pra mim aqui, me ajuda aqui. Aí eu falo, é meu aluno de primeiro ano, sabe? Que tem são as mesmas dificuldades, a diferença é que ele teve prazo para aprender e talvez não tenha se interessado porque falou assim, eu entrego qualquer texto aqui. Então, antes de pensar, por exemplo, em copiar um texto de alguém, porque você tem dificuldade com o repertório, começa a ver que tipo de música, né,
você ouve cotidianamente, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de livro, que tipo de área. Porque a gente está falando de, sim, repertório sociocultural, qualquer área de conhecimento. Ah, Thiago, eu não gosto de nenhuma área de conhecimento, mas eu gosto de notícia, qualquer notícia, velho. Sabe que eu gosto de pesquisa, vai sentar IBGE na sua redação toda. Então, é o que você gosta. Eu não gosto de nada, é difícil. Beleza? Não tem como não gostar de nada. Tá? Então, a primeira coisa que eu falo é assim, ó. Não decora o texto. Vai ser difícil? Vai, mas vale muito a pena. Saca? Vale muito a pena mesmo você fazer uma redação por você. E ir aprendendo. E diminuindo os erros. Saca? Vale. Seguindo nessa área de repertório, assim, e voltando a falar do que a Bia tinha citado, eu acho muito bacana as discussões que a gente tem na sala de aula, porque você conseguiu mostrar uma forma da gente enxergar aquele tema dentro da nossa vida, sabe? Sobre temas que às vezes a gente, tipo, vamos citar o álcool, né? O álcool ingerido por jovens e tudo mais. Tem gente que quer colocar simplesmente não beba e seguir naquele raciocínio ali. Mas você abriu caminhos pra gente falar daquilo como uma forma mais pessoal, tipo, exemplos de família, como aquilo é introduzido dentro da minha família, como é que a Júlia pensa sobre isso, como é que a Beatriz lidou com isso, sei lá, se ela experimentou alguma vez. Então, é muito legal essa discussão, porque a gente tem uma ideia de como todo mundo vive esse problema, como a gente problematiza, e depois você dá caminhos, tipo, de consequências e causas. Acho isso muito, muito bacana, me ajudou bastante, porque eu era muito presa com essa questão de repertório. Você acompanha a minha evolução na redação, eu cheguei aqui cru, não sabendo de absolutamente nada, argumentar repertório, e eu sei que essa questão de repertório pronto, eu aprendi a lidar, mas eu acho muito importante essa discussão, essa conversa, essa troca de ideias, porque facilita muito na argumentação. Cara, e o que eu acho legal, assim, quando você fala de repertório? Se eu não tiver ponto de vista, eu não tenho repertório, né? Sim. Porque normalmente no meu texto, se eu pensar em 4 parágrafos, as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu tenho um repertório na introdução sobre o meu tema. Então, eu vou fazer uma redação sobre álcool, aí coloco lá alguma coisa sobre álcool. Mas o mais importante é saber o que você pensa sobre aquele tema, para escolher o seu repertório de acordo com o seu pensamento. Isso que é legal. Quando você fala assim, pô, eu não tenho um repertório, mas é um repertório sobre o seu pensamento. Se você está falando para mim que o álcool, o consumo de álcool é incentivado pela mídia, eu acho que minimamente você tem um pouco desse conhecimento. Que seja uma propaganda, que seja um filme, que seja um desenho. Ah não, o consumo de álcool é influenciado pela família. Então você tem que entender minimamente o que é uma família e como que esse consumo de álcool é influenciado. E uma coisa que eu costumo falar pra galera, que pra mim é muito simples, que é assim, ó, as drogas existem. E as drogas estão na sua família, na sua família, na sua família. Ah não, na minha não está, beleza, mas ela está em algum lugar. Então quando a gente começa a mostrar que nós passamos por problemas comuns, mas em perspectivas diferentes, né? Quando a gente falou sobre álcool, e a galera fala assim, não, na minha família tem alguém que tem problema com álcool. Pô, na minha também, na minha também, na minha também. E a galera começa, sabe? E como que a gente trabalha isso? Não, ninguém nunca procurou tratamento. A gente começa a refletir sobre algumas situações, e eu acho que é por isso que esse debate, que é mais ou menos uma conversa, né? Que essa conversa que a gente faz previamente é legal. Porque a gente pode modificar isso, sabe? Você chega em casa e fala assim, pô, eu sempre tive fulano chegando trêbado aqui em casa. Quando tiver sobra, o que a gente pode fazer? Sabe? A gente pode conversar sobre isso? Pô, eu posso falar, pô, vou procurar um tratamento? Ah, eu vi lá na sala de aula que o pai de fulano, a mãe de fulano tá passando por isso e tá procurando tratamento em tal lugar. Eu acho que compartilhar os problemas que estão em todas as casas, a maioria deles estão em todas as casas, facilita o nosso entendimento, né? Que é muito mais uma reflexão do ponto de vista da argumentação. A gente não faz debate ainda, nós vamos fazer do ponto de vista se sou a favor ou sou contra isso. E a gente tem que tomar cuidado também com esse nível de debate hoje, porque a galera leva muito para uma questão pessoal. A gente tem uma polarização política que pode ser perigosa, né? E a gente tem que tomar cuidado também com os debates propostos aí em sala de aula.
Mas é massa conversar, trocar Muito ideia. bacana, adoro. Porque, tipo assim, quando a gente debate. Quando a gente debate sobre os repertórios, desenvolve pensamento crítico. Sim. E aí o aluno começa a ver diferente as coisas que acontecem na vida dele. A E ouvir. ele deixa de ter aquele pensamento de pegar o repertório pronto. Tipo, tal filósofo falou isso, e toda a redação colocar aquilo ali. E aí, tipo, como a gente é exposto no ensino médio, querendo ou não, a uma nota, que principalmente é de redação, que tipo assim, fala, aquele moleque tirou 980, então ele sabe muito. E aí, chegam umas pessoas que tira 1000 no Enem, geralmente. Tirou 1000, saiu em todos os jornais e não sei o que, e é comentado. E vai lá e cria um curso, tipo assim, sem saber se tem a capacidade de ensinar os outros, e passa um padrão de ensino. E todo mundo vai lá pelo imediatismo de querer a mesma nota e faz a mesma coisa que o cara. Não desenvolve o próprio pensamento crítico. Você quer perguntar se eu acho isso legal? Você acha legal? Eu acho isso horrível. É péssimo, cara. Não, eu acho isso horrível, porque eu não vou falar de mim, tá? Eu vou falar em primeira pessoa, mas não vou falar de mim. Eu faço uma faculdade, eu estudo lá. Eu costumo falar em primeira pessoa, dando os exemplos em sala de aula, a galera sempre pensa que é comigo, né? Eu vou lá, faço uma faculdade, estudo minimamente 4 anos, preparo o material, estudo os materiais, venho para a sala de aula, me condiciono a cuidar de cada aluno, respeitando as suas particularidades. Venho aqui, sento com você e falo, Júlio, isso está errado no seu texto. Você tem erros, mais erros de gramática. Júlia, isso está errado no seu texto. Você está com problema aqui de coesão textual. Bia, o seu texto ele tem problema, velho, na linha argumentativa. Eu chego com vocês, trabalho individualmente, consigo explicar individualmente para cada um. Além de ser minha profissão, eu estou mexendo com a particularidade de vocês. Agora, se eu venho aqui e eu posso ser essa pessoa e passo o modelo de texto pronto, eu não tenho mais nenhuma preocupação com vocês, velho. Eu estou colocando todo mundo no mesmo formato. Todo mundo vai pensar da mesma forma, vai escrever da mesma forma. Eu acho isso horrível, sabe? Tirar a autonomia de um aluno. Se você tá no cursinho pré-vestibular, desesperado, porque não tem mais tempo, seu pai tá te mandando embora de casa, faz isso, mete a cara mesmo. Você tá no primeiro ano, tá no segundo ano, você vai decorar o texto dos outros porque tem dificuldade com o repertório, em argumentar. Cara, na moral, velho, eu acho muito pesado. A menina aprende a escrever Nietzsche e Schopenhauer só pra citar na redação. Bauman, só pra citar na redação. John Locke, não sabe escrever João, mas escreve John Locke na redação só pra colocar um repertório. Eu acho isso muito doido. Mas ele esquece, por exemplo, que toda semana ele vai ter pelo menos 2 aulas de história do Brasil ali. Sabe que se não for história do Brasil, é história geral. E ele vai conseguir trabalhar isso. Pode ter certeza que todos os temas que passaram pela frente dele, todos, ele teve aula de história. Talvez ele não tenha prestado atenção na aula de história, mas ele teve na aula de história. Beleza? Eu vou falar de consumo do álcool no Brasil. Teve. Pode ter certeza. Sabe? Quando a galera começa a vangloriar aguardente lá. Teve alguma coisa. Eu vou falar de violência contra a mulher. Estudou alguma coisa no curso de história lá do ensino médio. Então a galera vai deixando algumas coisas de lado porque acha que esse mediatismo, né, esse atalho é o melhor, mas não é o melhor. Porque ele não está deixando só a redação de lado. Ele está deixando filosofia de lado, está deixando sociologia de lado, está deixando literatura de lado, está deixando história. Ele está deixando a possibilidade de como utilizar química na redação, como utilizar física na redação, como utilizar biologia na redação. Então, quando eu venho e promovo, né, tiro nota 1000 no Enem, coloco lá esse tipo de curso de modelo pronto, com repertório pronto, eu ajudo aluno que está ali no ápice do desespero. Mas aluno de ensino médio fazer isso, eu acho que afeta a parte da aprendizagem, sabe? Afeta bastante. Afeta bastante. Principalmente se for no novo ensino médio, saca? De acordo com um possível novo formato de prova. Você quer alguma coisa dentro da área das exatas. Aí você decora um texto porque você tem dificuldade de redação, você fala, tá aí. Aí beleza, você não vai fugir de escrever nunca na sua vida.
Você vai fazer relatórios na sua faculdade até você não querer mais. Você vai fazer trabalhos com conclusão de curso. Você vai trabalhar com alguma coisa, vai fazer mais relatórios. Você vai escrever. Então, se você deixa isso, em algum momento a vida vai te cobrar. E eu acho que essa parte não é boa. Qual que é a parte feliz da minha vida? Algumas instituições já estão dando 0 para modelo de texto pronto. Olha. Qual é o meu sonho? O meu sonho, velho, é o Enem falar assim, a galera que vai fazer a banca do Enem. Textos prontos, vão receber 0. Porque é cópia, pô. É plágio, saca? Por exemplo, nós temos o vestibular da Unifimes, e o vestibular da Unifimes fala assim pra gente. Se você, dentro de um processo seletivo, tiver um texto semelhante ao de alguém, é verdade. Os 2 tiraram 0. Na Unirv também tem essa pegada. O da Unirv é um pouquinho pior, tá? Eu vou falar da Unirv já. Tá, a Unifimes faz isso. O seu texto, ele é parecido com o texto da Júlia. Como que um texto, velho, de 2 pessoas diferentes, que viveram em espaços diferentes, querem coisas talvez diferentes na vida, como que esses textos são iguais? Até o uso da conjunção no mesmo lugar, o uso do repertório no mesmo lugar, o mesmo repertório, não tem como. Então eles começam a dar 0. O seu texto, ele não é igual de ninguém dentro do mesmo processo seletivo, mas o seu texto, ele é igualzinho a um disponibilizado em uma plataforma dessa, uma plataforma de domínio público. Se eu, enquanto corretor, perceber que o seu texto é igual do que o fulano de tal disponibilizou, você vai tirar 0. Então, se hoje você quer fazer o vestibular da Unifimes, por exemplo, você tem que ter o seu texto. Aí, o que você fez durante sua vida toda? Você fala assim, pô, o Enem faz com que eu utilize, né? Ele deixa eu utilizar modelo de texto pronto. Mas eu quero almejar uma vaga na faculdade de medicina ali da Unifimes. Mas eu não sei escrever, como é que eu faço? Você não pode ter mais texto pronto. Então, vai chegar nessa situação. Como que eu quero um estudante dentro da minha instituição que não tem um pensamento crítico, que só copia as coisas? A gente tá falando disso. Sabe? Que tipo de profissional que eu quero que só copia as coisas? Ele já entra no curso de uma maneira estranha, através de plágio. Beleza? Foi o que eu falei. Na hora do desespero, beleza. Agora, se constituir assim, eu acho difícil. A Univ, por exemplo, já tem um outro problema. Quais são os repertórios que a galera mais decora? Repertório de pensadores, né? Ali filosofia, sociologia, alguma coisa. A galera mente muito sobre dado estatístico. A galera começa a inventar nome de filme, desenho. Como ninguém conhece nada da Coreia do Sul, eu começo a colocar uma revistinha lá da Coreia do Sul. E eles já começam falando assim, ó. Se você utilizar, por exemplo, pensadores, se você utilizar recursos midiáticos, como músicas, filmes, novelas, essas coisas, você vai perder seu texto. Por quê? Porque quando você tira isso, o aluno fala assim, o que eu vou fazer? Pô, você pode utilizar história. Pô, mas eu não prestei atenção na aula de história. Você pode utilizar geografia. Pô, mas geografia não servia pra nada. Sabe? Então, algumas instituições já começam a fazer isso. Então, o meu sonho de consumo de professor é que o Enem faça isso. Por quê? Para que as pessoas realmente entendam que elas devem refletir sobre isso. Refletir sobre esses temas pequenos que a gente trabalha em sala de aula é refletir sobre o seu cotidiano, principalmente do ponto de vista do Enem, que trabalha com problemas sociais. Sabe? Que aí a gente começa a deixar isso de lado. Cara, a gente vê que dá uma importância muito forte para a redação. Sendo que tem ciências humanas, a natureza, tem matemática. Então, por que a nota vai mais em peso na redação, quando a gente fala pelo menos do Enem? Faça a mínima. Eu acho legal, porque a galera dá importância, pelo menos pra minha aula, mas algumas instituições, na verdade, dão um peso maior, por exemplo, para as outras áreas, né? Do que... Vamos supor, você vai fazer um NB, né? Isso não é um fato, tá, galera? Mas só um exemplo. Você vai fazer um NB. Pode ser que no seu curso lá de biologia da UNB, a redação tenha peso 3, mas ela vai fazer o UFG. Pode ser que na UFG a redação tenha peso 2. Então, primeiro, depende muito da instituição, o peso, tá? Mas hoje a redação, ela consegue mostrar, além daquele xizinho, um quê de subjetividade. Quem é o meu aluno? Quem é o aluno que está entrando na minha instituição?
Então, talvez por isso a redação ela seja tão importante. E não só para vestibulares, né? Eu vejo muitos colegas que estão estudando para concurso público que, quando vão fazer inscrição e olham o edital, falam assim: putz, tem redação. Sem mentira nenhuma, velho. A cada 100 pessoas, quando a galera vê assim, ó, tem redação no concurso público, 50 vai embora, velho. 50 fala assim: não vou fazer. Por quê? Porque eu não sei fazer redação. Se você sabe fazer redação e almeja, por exemplo, concurso público, você sai na frente da galera. E a maioria dos concursos. Qual é o gênero discursivo? Dissertação argumentativa. Saca? Vai mudar uma competência ou outra ali, talvez não peça proposta de intervenção, talvez dê mais ênfase no tema, dê mais ênfase em língua portuguesa, muda uma coisa e outra. Mas se você sabe isso e almeja uma carreira, né, um concurso público, a redação ela é muito importante, velho. Saca? Também para isso. Então, eu acho que pensar no tipo de aluno que eu estou escolhendo através da criticidade pode ser essa questão do peso. Voltando para vestibular e tal, chega metade do ano, a gente vê, parece que aumenta o número de pessoas que está buscando por aulão, para estudar para prova. Desespero, né? Pois é, e eu fico assim, cara, como é que estuda pro Enem? Não, cara, matérias diversas. Exatamente, porque a pessoa estudar vendo aula, eu não vejo assim tanta eficácia. Porque ela não sabe o que vai cair na prova. Nem, igual acho que foi você mesmo que falou, ver assim, qual que é o conteúdo que tem a maior chance de cair na prova. A pessoa não tem certeza daquilo. Então, como é que ela estuda pro Enem de verdade, assim, confiando nesses aulões? Essa pessoa tem que idade? A nossa idade, mais ou menos, já começou no ensino médio. Na idade de vocês é prestar atenção em todas as aulas. Não tem como. A gente entrevistou aqui a Larissa. A Larissa, ela passou em primeiro lugar no curso de arquitetura da USP. E a Larissa falou assim: cara, eu não fiz nada além do que eu deveria ter feito. O que eu deveria ter feito? Ir assistir às aulas, fazer as atividades, fazer os simulados. Ela fez isso, velho. O professor passava atividade, ela fazia atividade. O professor passava atividade, ela fazia atividade. Thiago, eu não tenho condição de ter isso na minha escola, porque nem professor eu tenho. Então, você vai abrir o YouTube na sua casa e vai assistir as aulas. E começa a baixar simulado. É cheio de simulado, velho. Cheio de simulado de graça por aí. Eu acho que simulado é a melhor forma mesmo. O problema é que, às vezes, a gente não tem retorno, né? Você erra uma questão, por exemplo, de física, você precisa de alguém para te dar isso. Talvez essa questão esteja na internet, que é muito difícil, né? Geralmente tem que pagar para acessar a explicação das às vezes tem isso. E às vezes você joga lá, saca, uma questão e alguém te dá uma resposta. É muito comum a galera estudar assim. Mas eu sugiro, se você estiver no primeiro ano, assistir às aulas, fazer as atividades. Existe um direcionamento pedagógico nessas atividades dos professores. Não gosta de determinada matéria, você não consegue se livrar de tudo na sua vida que você não gosta. Então você tem que começar a lidar com isso. Você vai lidar com isso na faculdade, você lida com isso em casa, você vai lidar com isso no trabalho. Então começa a estudar. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que eu estudo mais aquilo que eu gosto e menos daquilo que eu não gosto. E você tem que pensar o contrário, porque todo mundo sabe, todo mundo do seu curso. Você vai fazer faculdade, sei lá, de engenharia. Todo mundo sabe matemática, velho. Não é você que é a deusa da matemática, o deus da matemática. Então qual vai ser o seu diferencial? É história, é geografia, é língua portuguesa, é redação. Então começa a estudar aquilo que você não gosta, aquilo que você não sabe. Porque o que você sabe, todo mundo sabe, velho, da sua área. Então essa já é uma coisa. Depois, pra galera de cursinho. Pra galera de cursinho é resolver simulado. Pra galera que já tá aí, né, aos 45 segundos tempo, é resolver simulado, véio, vai resolver simulado. Fulano falou que não é pra estudar um dia antes. Vai depender de você. Se você acha que precisa estudar estudo, se você acha que dá pra estudar estudo, faz redação, faz redação. Thiago, eu não tenho aula de redação. Isso já é um outro problema, tá? Aqui vocês têm aula de redação. Vocês têm corretor de redação, porque a escola paga os corretores de redação. Se eu for, por exemplo, para algumas escolas particulares, e principalmente escolas públicas, nós não teremos produção de redação, porque nós não temos corretores de redação. Se eu passasse redação para eu corrigir, eu não dava aula, porque demanda muito tempo corrigir redação. Então, várias pessoas não conseguem fazer isso.
Qual que é uma dica que eu dou pra galera? Primeiro, se você tem condição de pagar um corretor, pague um corretor. Tá? O corretor vai cobrar, sei lá, vai fazer pacote R$10 redação, R$5 redação. Procura um corretor, velho. Coloca lá no seu Instagram, procura um corretor, saca? E faz seus textos e a galera vai te auxiliando, beleza? A outra coisa, se a gente pensar de maneira coletiva, eu sei que tem gente que realmente é quebrado, que tá sem grana, o país passando por uma miséria, né? Mas se vocês falarem assim, por exemplo, vamos supor que vocês não tivessem correção aqui na escola. Thiago, eu quero fazer 4 redações por bimestre. Pô, vocês vão fazer uma redação quinzenalmente. 4 redações por bimestre. O corretor vai cobrar em média de R$3,50 a R$4. Quanto que eu gastaria a cada 2 meses, pô? 16 contos de redação? Então, se a gente conseguir, por exemplo, levantar uma rifa na minha sala de aula para fechar um pacote com o corretor e falar assim, nós queremos 4 redações, vocês conseguem fazer isso. Então, se organizar, principalmente para essas áreas, né, como redação, que eu não consigo estudar só, você pode ter toda a teoria, mas se ninguém te falar por que você está errando e como consertar, você vai ficar parado. Eu acho que se organizar é importante. Você recomendaria sites de internet? Porque tem muitos sites que corrigem redação. Pô, recomendo. Se você tiver uma experiência negativa, é igual psicólogo, troca. Realmente troca. Porque tem site que demora muito a entrega de correção. Tem site que dá muita divergência de um corretor pro outro, saca? Tem site que, por exemplo, eu já dei aulas particulares, eu dou aula particular, e eu já dei aula particulares para alunos que comigo tiravam 960 e chegavam no Enem e tiravam realmente 960 e no site tiravam 800 e pouquinho. Aí se você tem uma nota errada e não acompanha o seu desenvolvimento, ou você desmotiva, ou você, aquilo que estava fazendo certo, você começa a trocar e fala, pô, deu muito errado, sabe? Então, pega um site que tem credibilidade, se você for estudar também nesse formato. Não pega qualquer pessoa, sabe? Vai comprar o curso dessa pessoa que está vendendo o texto pronto, também pega uma pessoa que tenha credibilidade na área. Você não vai pegar o primeiro peão que está passando na sua frente e falar assim, texto pronto, que legal. Tem que tomar cuidado com isso. Essa questão de organização de texto e tudo mais, eu, por experiência própria, tive muita dificuldade com proposta de intervenção. Não sabia o que fazer. Tipo, me apresentava um problema, eu começava a desenvolver ali e falava, beleza, como eu resolvo isso? E, diante das nossas específicas, eu aprendi a montar o meu modelo, algo que funcionou pra mim. De uma forma que eu consigo apresentar o meu problema, eu consigo resolver aquele meu problema, eu consigo desenvolvê-lo e consigo dar continuidade às minhas propostas de intervenção. Então, assim, eu acho que essa questão de texto pronto é algo realmente que é interessante. Se você olha e fala, nossa, me salvou aqui, eu não tenho didática suficiente para criar uma proposta de intervenção boa, vou copiar aqui, tudo tranquilo. Só que na hora do Enem, às vezes, sei lá, eu nunca tive experiência com o Enem, com nenhum concurso e tudo mais, mas eu acho que diante do nervosismo, você pode esquecer aquele texto pronto lá e dar super errado. Então, acho que de dica mesmo para as pessoas que assistem, para as pessoas que têm a minha idade, para os amigos, para os colegas da turma mesmo, é tentar ver uma forma de que você desenvolva a sua própria proposta de intervenção, o seu próprio texto, porque fica muito mais fácil. É algo que você internalizou, é algo seu. Cara, é difícil. É difícil? Cara, é muito difícil. Quando eu comecei a dar aula, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre método de ensino de redação para o estado de Goiás. Porque o vestibular da UFG era diferente. O vestibular da UFG cobrava gêneros. E eu estudei com professores que agradeço imensamente, mas que eu não ensinaria da mesma forma. Porque assim, quantos gêneros são? Infinitos gêneros. Eu misturo um gênero com outro gênero, já tem um gênero maior. Misturo, saca? Assim, eu vou fazendo uma bola de neve. E a UFG, ela cobrava gêneros, assim. E quando eu entrei, eu tive um acesso maior ao conhecimento sobre linguística. Eu entendi que se eu estudasse, por exemplo, tipologias textuais, reduziria bastante o meu tempo de estudo e ampliaria muito o meu conhecimento. E nesse processo, por exemplo, eu falava assim, cara, eu vou ser professor. Como que eu vou fazer para ensinar a galera? Eu comecei a dar aula de gramática, sabe? Eu achava a gramática massa e dificilmente a galera começa a dar aula por gramática. Porque das partes, né, da literatura e redação,
E gramática, a parte de gramática é uma parte mais pesada, enquanto teoria. E a galera tende a testar mais, né? Então a aula fica mais maçante. E eu falava assim, como que eu vou dar aula de redação? Como que alguém... Pensa assim, velho, tenta pensar comigo. Como que alguém ensina alguém a escrever? Pra mim era uma coisa muito abstrata, velho. Era realmente muito abstrato. Eu cheguei, meninos, esse ano na sala de vocês, falava assim, pô, escreve aí. Aí vi um texto de 10 linhas e não tinha nada com nada, né? Uma organização estética, nada a ver, tipo, respeitar as margens, tamanho de letra, padronização, coisas simples, mas que vão constituindo um texto melhor. E eu comecei a pensar assim, velho, como que eu ensino alguém a escrever? Primeiro, sabendo o que aquela pessoa tem para me oferecer. Por isso que eu sento com vocês e leio o texto de vocês. Eu só consigo falar o que vocês vão melhorar se vocês me apresentarem alguma coisa, senão eu não consigo ensinar a escrever. Então uma coisa, Júlio, que é massa, você fala assim, pô, hoje eu entendo meu modelo de texto. Você entende porque você se submeteu ao erro. Aí eu cheguei lá, o corretor chegou lá e falou assim, ó, isso tá errado, você pode fazer assim. Aí você mantém o seu mesmo pensamento, mesma estrutura de pensamento e vai colocando as teorias. É isso que vai acontecer com o seu texto, é isso que acontece com o seu texto. Já estão aí na casa dos 800, por exemplo, no primeiro ano, excepcional, sabe? Mas no momento a gente chegou assim e falou, ó, é esse texto pronto. Então, vai, cara, ser difícil? Vai ser difícil demais, você tem que fazer, começa com 10 linhas. Eu tô com... Cara, isso não é acreditável. Um dia eu vou pedir autorização pra ela. Tô com um aluno particular, eu pedi pra ela fazer um texto. Ano que vem ela vai fazer vestibular. Ela, cara, eu estudei na pandemia, os últimos 2 anos eu terminei o segundo e terceiro ano na pandemia, foi mó rolo e tal, e me falaram de você. Aí eu queria ter aula. Eu falei, ó, eu não dou aula particular expositiva, chegar no quadro e fazer isso. Ela, por quê? Eu falei, porque você vai jogar seu dinheiro fora, sabe? Eu posso fazer um projeto de 1 ano e tomar todo o seu dinheiro e você não aprender nada, mas eu vou te passar toda a teoria, você vai falar assim, o problema é comigo. Aí como que eu faço? Eu passo uma proposta de redação, você faz seu texto, mas eu não sei fazer texto. Eu falei, de novo, eu passo uma proposta de redação, você faz seu texto. Eu não sei fazer texto. Eu ficar assim um dia todo, velho. Eu faço uma proposta, você faz seu texto. Ela, então tá bom. O que você conseguir fazer, você faz, velho. E me traz, sabe? Como que eu vou te dar aula de gramática, Júlia, se eu não sei o que você está errando? Sabe? Eu vou te dar uma aula, um curso todo de gramática normativa, passar por todas as frentes? Como que eu vou te dar aula, por exemplo, sobre adequação temática se eu não sei qual é a sua dificuldade de adequação temática? Então é muito importante que os professores, por exemplo, leiam um texto e que vocês deixem isso, né? Tem muita gente que tem medo. Eu chego perto da galera e a galera começa a fechar o braço assim em cima do texto, mas como eu sou pior que a galera, eu tiro o braço da galera, né, em cima do texto. Então, é ler e falar assim, pô, modifica isso. Então, fazer o texto, errar, corrigir, fazer o texto. E lembrando, você não está fazendo um texto para você está fazendo um texto para ser lido. Então, é o outro que tem que entender o seu texto. A clareza, né, é sobre o que o outro vai entender do seu texto. Então, é massa sofrer nesse ponto de vista da redação, o resultado vem. E melhor, vocês aprendem a escrever, sabe? Thiago, isso é bom. Proposta não. Texto motivador. Ano passado, eu fiz o Enem e eu olhei pro texto motivador do tema e falei assim, não entendi nada, achei inútil, mas fiz meu texto de boa. Aí eu cheguei em casa, vi uns vídeos na internet. E você é bom falar que você tava no 9º ano, né, velho? Não. Aí, aventureira ela. Aí eu fui na internet, fui ver uns vídeos, o povo interpretando, né, falando assim, não, mas proposta, né, e tal, achei o tema meio assim. Aí vi gente interpretando os textos motivadores. E eu vi que eles tiraram umas ideias muito loucas que na hora eu não tinha nem ideia do que pensar. Então você daria uma dica de como interpretar os textos motivadores para conseguir usar ele bem na hora de fazer a redação? Cara, beleza. Eu tinha uma viagem, tinha um professor na faculdade, velho, Jamerson, abraço, Jamerson, muito obrigado por tudo aí. Ele é diretor hoje da Faculdade de Letras. Aí um dia eu tava assistindo aula, velho, tinha uma menina do meu lado e a gente tava conversando. Eu olhava pro cara e falava assim, velho, o que passa na cabeça desse cara? Porque é muito doido, velho. Tipo assim, eu vi um microfone, ele via o mundo aqui. Eu falava, caralho, é isso aqui, sabe? Primeiro, Bia, é gradual, sabe? O negócio é devagar. Esse ano você vai ter uma interpretação melhor dos seus textos. Por quê? Porque você já tem uma interpretação melhor de mundo, é mais abrangente.
Amanhã você já é uma Bia diferente, porque você vai ler uma notícia e vai refletir sobre essa notícia. Então, se você estudou coisas de geografia, coisas de filosofia, coisas de história, leu reportagem sobre isso do ano passado para cá, você já conseguiria interpretar de uma outra forma. Então, esses conteúdos, né, vão sendo inseridos na sua educação, você vai aprendendo mais sobre isso. Mas sobre o texto motivador, como fazer? Primeiro, ele não é um uso obrigatório. No Enem ele não é obrigatório. Segundo, se você fizer o uso desse texto motivador, você não pode fazer apenas o uso do texto motivador. Então você que vai fazer o Enem esse ano que vem, dificilmente isso vai mudar para competência 2, né? Você pode utilizar o texto motivador, beleza? Mas você tem que extrapolar esse texto motivador. Então, além de utilizar o texto motivador, você tem que levar seus recursos para o texto. E como que eu vou interpretar esse texto motivador? O texto motivador do Enem, ele te dá uma direção. Normalmente, é para falar assim, ó, o tema é esse e o eixo é esse aqui. Você pode ficar, por favor, nesse eixo? Posso. Mas eu posso falar um pouquinho sobre isso que não está no texto motivador, que é o seu repertório, é o seu ponto de vista? Pô, a galera vai falar, pode. Então, você pode utilizar o texto motivador. É legal para você não ter uma fuga do tema, para você não ter um tangenciamento. Eu só resvalei nisso, mas eu não me aprofundei. Se você tem muita dificuldade, utiliza o texto motivador, mostra para o corretor, estou falando sobre o tema. Mas se você não tem essa obrigatoriedade de simplesmente chegar lá e interpretar. A interpretação dele é simplesmente para te dar uma direção, sacou? Mas de qualquer forma, você tem que utilizar dois tipos de repertórios que extrapolem o texto motivador. Um repertório chamado de pertinente, que é normalmente pertinente ao tema, à sua discussão. Então vai cair alguma coisa lá esse ano sobre alfabetização relacionada à terceira idade. Você tem que falar alguma coisa sobre a terceira idade ou alguma coisa sobre a alfabetização, um repertório sobre isso aí. E você vai ter um ponto de vista. Dois, na verdade, um para cada desenvolvimento. E você tem que ter repertório sobre esse ponto de vista. Normalmente esse repertório sobre o desenvolvimento são repertórios que eu peço para que meus alunos tragam, sabe? Que extrapolem, porque é o repertório que mais vale nota pra gente. É um repertório relacionado à discussão e dificilmente, não que ele não possa aparecer, mas dificilmente ele aparece na introdução, sabe? Então, ler o texto motivador é importante? Mas principalmente para fazer com que você não fuja. Esse ano você não vai ter esse problema. Você vai ler, vai interpretar, vai falar, não quero utilizar. Normalmente é assim que a galera fala. E tem gente que nem lê o texto motivador. Fala assim, já que eu não vou utilizar esse negócio mesmo, leio o tema e faço minha redação. Por quê? É sobre o seu ponto de vista. Eu tenho o mesmo celular aqui, ó. Eu tenho o mesmo celular aqui. O ponto de vista de cada um aqui é diferente sobre esse celular. Beleza? É totalmente diferente. Mas o celular é o mesmo. Aí aqui eu tenho um texto motivador que fala isso sobre esse celular. Não, eu não quero esse ponto de vista, não. Não me apetece isso aí, sabe? Então pode utilizar? Pode. Apenas ele? Não apenas ele. Posso não utilizar? Por favor, se você conseguir fazer isso. Beleza. Uma outra coisa, desculpa. Da mesma forma que o uso apenas do texto motivador é condenado, inclusive para cópia, tá? O uso do caderno, dos textos do caderno de questão também. Então, se você vai pegar a sua prova lá, tem 90 questões. O corretor ele não vai analisar isso aqui, ele vai analisar isso aqui, sabe? Ele vai analisar isso aqui. Se você utilizar isso aqui somente, ou da mesma forma que está aqui, você pode ser pontuado. Então, muito cuidado. Texto motivador ou textos do caderno de questões são avaliados quase que da mesma forma. Sabe um negócio que me deixa bolado assim? Tipo, o quê? Você vai fazer intervenção no tema lá. Você vai intervir e tentar resolver aquela situação. Aí tá. Supor que o problema, qual foi as redações do ano passado vamos dizer, relacionada à saúde mental. Aí um monte de gente criou uma intervenção a respeito daquilo. Só que aí passa o Enem e essas redações com essas intervenções não são utilizadas para um meio maior. Ou seja, a gente tentou criar uma solução para um problema e esse problema continua. Porque ninguém pegou a nossa intervenção, o nosso tipo de pensamento crítico e transformou em alguma coisa que pudesse melhorar. Júlia, eu acho que dificilmente a gente vai propor, tá, coisas que não sejam já projetadas, né, por alguém ou que já existam, assim. O que eu vejo normalmente de intervenção? Vamos fazer palestras, vamos fazer campanhas. São efetivas? Pô, são efetivas demais.
Se a gente tivesse mais palestras, se a gente tivesse mais campanhas no ambiente educacional e fora deles, com certeza seríamos pessoas melhores. Então, palestras e campanhas sempre são bem-vindas. Eu acho que o problema, às vezes, é assim: se o Enem tivesse um interesse, uma vez que o seu texto não pode ser divulgado, mas se o Enem tivesse um interesse, né, de falar assim, eu vou ler isso, as melhores intervenções sobre tal problemática, eu vou colocar em prática, pô, já seria um rolê diferente. Mas eu acho que a ideia da proposta de intervenção é simplesmente para saber como que o indivíduo se comporta diante de algumas situações no seu meio. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá, Júlia, em sala de aula, a gente está debatendo a questão do álcool, a gente está debatendo a questão da esmola. É para saber, né? Eu acho que, por exemplo, essa semana, quando a gente falou de esmola, né? Aí eu olho alguém no semáforo e falo assim, cara, eu fico pensando em algumas coisas que a gente fala em sala de aula. E provavelmente vocês também devem pensar, pô, eu conversei isso, o que eu faço com essa pessoa? Teve gente que falou assim, professor, depois daquela aula eu vi fulano pedindo não sei o que, eu fui lá, comprei uma marmita e um refrigerante. Saca? Então, como que a gente vai intervir, saca? E eu acho que essa intervenção, que às vezes é bem utópica, saca? Não é colocada em prática porque talvez não seja interesse da galera. Mas é muito difícil a gente ver intervenções, eu não estou falando que é impossível, mas é muito difícil a gente ver intervenções que já não sejam, que já não existam, beleza? Ou que já não sejam projetadas por alguém, sabe? Mas que às vezes eu pensava nisso também, pô, será que a galera não pega nada? Pô, tem tanta coisa legal. Não é, velho? Mas eles pegam e não te dão um prêmio, né? E ganha um Nobel de alguma coisa com sua intervenção. Nossa, sua cara. É muito comum. Voltando a falar dessa questão de usar textos motivadores, é até difícil essa pergunta em sala de aula. Utilizar dados, tipo, porcentagem e tal. Eu acho muito difícil você lembrar de dados lá na hora, tipo, pra colocar no seu texto, e a gente acaba utilizando dos textos motivadores. Isso tem algum problema? Cara, velho, quando eu dou aula e chego nessa parte de repertório, vocês vão ver isso ano que vem. É lá pra maio do ano que vem, quando eu falo de repertório, eu falo dos tipos de repertório, né, que são validados. Dentro do repertório, o nome do repertório, a gente chama só de repertório pra facilitar a nossa vida, mas ele tem que ser um repertório chamado de repertório sociocultural, legitimado, pertinente e produtivo. Existe uma... Não trava. Vai faltar aula, né? Existe uma sequência pra isso. E qual que é a ideia? Quando eu chego nessa parte dos dados, por exemplo, e falo, pô, você pode utilizar determinado dado. Aí alguém, brasileiro é muito doido, já quer burlar o sistema. Professor, como é que eles saberão se isso é verdade ou é mentira? Você já fez isso? Como é que eles vão saber se isso é verdade ou se isso é mentira e tal? Eu falei, pô, põe sua sorte aí, né? Na reta. A minha eu não coloco, não. Mas eu já fiz isso, o corretor não pegou. Eu falei, beleza, a sorte é sua. Por isso que alguns vestibulares já chegam e falam assim, ó, não aceito dado estatístico se não for esse texto motivador. Não aceito, velho. Sabe? Já tem vestibular que fala assim, ó, naquela sua parte do texto motivador, não aceito nem o uso do texto motivador, porque muita gente copia o texto motivador. Se tiver alguma coisa que você vai ser punido, né? Você vai perder nota. Então, vai utilizar dado estatístico? Beleza. Eu só acho que estudar por dados estatísticos, estudar por números, é perigoso demais. Por quê? Normalmente, é uma falha que a galera tem. Normalmente a galera estuda por temas. A gente não estuda por temas. Vocês vão perceber, e a gente vai chegar em um lugar, esse lugar é automático. Vocês vão perceber, a gente vai chegar em um lugar que é um lugar bem automático. Tá vendo, Júlia? Não. Galera, de casa ela tem um problema com sorriso. O ponto de vista, principalmente relacionado à origem da problemática, ele se repete. Sabe? Ele vai se repetir, velho. Várias vezes, em várias discussões que nós tivemos em sala, ou nas discussões que nós tivemos, né? Vocês vão ver que a gente vai falar de família. Vocês vão ver que a gente vai falar de escola, que a gente vai falar de mídia, que a gente vai falar às vezes de ética e tal. Então, independente do tema, nós temos que analisar essas relações sociais, essas instituições. Instituição igreja, instituição família, instituição escola, instituição estado e por aí vai. E quando eu decoro dados, normalmente esse dado ele é relacionado a um tema.
eu faço uma redação sobre pobreza menstrual, decoro um dado, minha próxima redação é sobre abandono escolar e eu não consigo mais utilizar aquele dado. A próxima redação é sobre trabalho escravo contemporâneo e eu não consigo utilizar. Aí você se perde naquilo. Então seria legal que esses dados, para o Enem, viessem do texto motivador. Porque normalmente ele é inventado quando ele não vem do texto motivador. Só que se não tá, se você me dá a fonte, você me deu o dado, sua redação pode ser avaliada em nota 1000, mas o corretor não achou aquilo, tem corretor que vai ser chato nesse ponto de vista. Se ele não achou aquilo, ele vai tirar nota. Você fala assim, ó, lá no site UOL, 80% das pessoas, tarará, tarará. Aí o cara, porra, velho, só falta isso pra eu dar 1000 pra essa pessoa. Aí você... Não. Não tem. Não vai estar em 1000. Só, não tem 1000. Aí fica um buraco no seu texto, fora o buraco do seu texto, você vai perdendo a argumentação, porque a argumentação é baseada no repertório. Sem repertório você não tem essa linha argumentativa estabelecida. É perigoso, mas acho legal, porque às vezes dá um ar de pertinência ao texto. Cara, dá demais, mas a gente vai trabalhar depois com 2 repertórios dentro de um desenvolvimento, que eu acho legal. Um repertório relacionado ao ponto de vista, ao principal, e a gente pode trazer do texto motivador, como você já extrapolou o texto motivador, algum dado, algum número, que comprove, por exemplo, uma ideia secundária. Isso pode ser feito. Beleza? Agora, colocar só um dado, eu acho uma coisa muito ruim. Eu acho que E o que acontece se o corretor validar seus dados, mas eles estão corretos? Tipo, é verdadeiro, a fonte é tudo certo. Eu acho difícil isso acontecer, Júlio. É? Cara, é muito invalidar, né? Você tá falando? É. A galera desconfia muito do processo seletivo, né? Processo de correção. Muita gente, Cara, dá pra corrigir. É muito rigoroso, velho. Pouco tempo também. Os cursos Sim. são pesados, sabe? Os cursos são pesados. Então é uma galera séria, é uma galera que passa por supervisão e passa dentro do próprio processo de correção por reciclagem. Então, eu não posso chegar em você e falar assim, ó, Júlio, não, eu gostei dessa letra aqui não, vou dar 720 pontos. Vai passar para um outro corretor. Se o outro corretor te der uma nota e a nota for muito discrepante, vai para um terceiro corretor. Esse terceiro corretor ele vai se aproximar, ou mais de mim ou mais daquele outro corretor. Se for mais aquele outro corretor, você está errado. Aí a galera já começa a olhar para você. Por que ela está errada assim sempre? Sabe? Então, é muito difícil acontecer isso. Muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito difícil. O que acontece normalmente é a gente pegar um dado e esse dado não tem uma relação com o texto, não tem relação com a discussão, não tem relação com ponto de vista nem com o tema, sabe? Agora, invalidar assim um repertório não, só se a banca no edital falar assim, ó, determinado repertório não vai ser validado. Aí isso pode acontecer. Voltando para esse assunto de prova, assim, eu sou muito leiga nesse assunto da diferença entre o Enem e o vestibular, porque para mim, por exemplo, eu faço o Enem, tenho uma nota lá, eu, sei lá, me inscrevo no ProUni e tô com minha nota lá e eu escolho uma faculdade para ir. Mas e o vestibular? São todas as universidades? Não, algumas instituições têm os próprios vestibulares ainda, mantêm os próprios vestibulares. Outras instituições mantêm os vestibulares e ainda aceitam nota do Enem. E outras instituições mantêm só a nota do Enem. Então não é obrigatório você fazer o vestibular em algumas instituições? Em algumas instituições você precisa fazer o vestibular. Ah, sim. Saca? Você precisa, se você quiser concorrer, por exemplo, vou fazer para ampla concorrência e só tem um vestibular para isso. Tem algumas instituições só vão pegar nota de vestibular, outras instituições aceitam a nota do Enem e tem instituições que ainda tem o vestibular e a nota do Enem. Então você pode pensar nisso. O que você tem que fazer? Você tem que entrar no site da instituição e ver qual é o tipo de processo seletivo dela. E qual que é a diferença entre as duas provas? A banca, normalmente, a banca que formula, esse ano, se eu estou enganado, vai ser a FGV, eu estou falando de correção do Enem, né? Quem corrige a redação desse ano, se eu não estou enganado, vai ser a FGV. Aí você pega, por exemplo, um vestibular como a UEG, que tem uma própria banca, sabe? Você pega um vestibular da Unifimos, que é feita pela VUNESP. Então, são modelos de provas diferentes, sabe? São modelos de correções diferentes. A prova da Unifimos, por exemplo, ela cobra bastante gramática normativa. O que cai pra você ter uma ideia? Cai questão sobre sujeito, normalmente, ou questão sobre figura de linguagem, questão sobre voz ativa e passiva. Eles cobram bastante isso.
Você não vai ver isso no Enem, sabe? De forma alguma. Então, o vestibular, normalmente, ele é próprio da instituição, enquanto o Exame Nacional do Ensino Médio era uma prova, né? É uma prova, foi criado em 98 para avaliar o ensino médio do país. E futuramente entrou, né, nesse rol aí da prova mais concorrida, beleza? Mais feita pelos estudantes. Por quê? Porque ele serve de norte a sul para você ingressar em alguma instituição de ensino superior. O que ele traz, por exemplo, de vantagem? Quando eu fui fazer vestibular em 2007, o Enem ele não tinha essa possibilidade toda de me levar para esse tanto de lugar que ele leva hoje. Se eu quisesse fazer uma prova lá em Santa Catarina, provavelmente eu teria que sair daqui, pegar um ônibus, um avião, ir para Santa Catarina, pagar a alimentação, pagar a inscrição do vestibular, pagar a hospedagem e perder esse tempo. Hoje, se a Universidade Federal de Santa Catarina aceitar o Enem, eu faço o Enem aqui na minha cidade e pego a nota do Enem e me inscrevo para aquele vestibular. Para aquele vestibular não, para aquela instituição, desculpa. Não, eu não quero mais isso não, eu desisti, eu quero ir pro Ceará porque Santa Catarina faz frio, eu quero morar na praia. Eu pego essa nota e jogo pra lá. E nem é só no Brasil também, tem faculdade. Tem alguns, por exemplo, a nota eu acho que a Universidade de Lisboa aceita, Portugal, né? A maioria aceita a nota do Enem. E o Enem ele serve para outras coisas também, né? Se você estiver lá no seu primeiro ano de ensino médio, com seus 19, 20 anos de idade, fala assim, pô, posso fazer uma prova do Enem para concluir o meu ensino médio. Sabe que ele serve para conclusão de curso também. Então, do ponto de vista, né, da universalização, ele é um rolê amplo. Só que, como ele começa a substituir vestibulares, ele deixa... Pegue uma prova do Enem ali de 2005 para vocês verem a diferença. Ela era muito menos teórica. Mas ele começa a substituir vestibulares. E o que diferencia o meu aluno da escola pública do aluno da escola particular? A teoria. O aluno da escola particular, teoricamente, né, tem muito mais teoria do que o aluno da escola pública. Por uma questão óbvia de ensino. Então, parece que eu vou modificando a minha prova do Enem para se adequar e chegar perto de um vestibular. Com bastante teoria. Eu vou dificultando as provas de química, de física, de biologia, saca? Eu vou colocando mais coisas. Os temas do Enem, pega os temas do Enem, pô. Os temas do Enem têm sido cada vez mais difíceis, saca? São temas amplos, são temas que talvez, que se eu não tiver uma visão um pouco mais abrangente, eu não consigo fazer. Eu tenho temas ali, por exemplo, de 2015, olha os temas. Persistência da violência contra a mulher. Não é tão difícil de falar sobre violência contra a mulher. 2016 tivemos 2 aplicações. Tivemos a Caminhos, né, para combater a intolerância religiosa, não é tão difícil de falar. Caminhos para combater o racismo. Aí a gente vem e fala assim, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema pegou pra caramba em 2019. Pega, né, porque tem gente que nunca foi na sala de cinema, sabe? Tem um tema que eu achei muito pesado, pra mostrar que o Enem ele tem sido modificado, foi o tema de o comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, alguma coisa assim. Você fala assim, tem gente no Brasil que não tem acesso à internet. Sim. Imagina falar de como que o comportamento é modificado, sabe? É muito, muito estranho. Então, o Enem ele serve, né, para várias instituições. Ele é abrangente nesse sentido, mas ele tem virado um vestibular. Ele virou um vestibular do ponto de vista do formato, né? E algumas instituições ainda têm isso. Aí você tem que olhar, né? Se sua instituição aceita apenas o Enem, se sua instituição tem o vestibular, você aceita as duas partes. Você acha que o Enem pode perder relevância e voltar com os vestibulares de novo ou não? Cara, eu acho que pode, velho. Só que a gente tem um outro movimento, né? Eu volto a dar privilégio para quem sempre teve privilégio, que é a galera da escola particular. Sim. Ainda mais questão de locomoção, né? Que tipo, o Enem agora facilita você ir fazer faculdade em outro estado, outro país. Pra quem tinha grana, pra quem tinha grana, o vestibular nunca foi um problema, né? Pô, por exemplo, a gente tá aqui na região centro-oeste. Eu vou fazer o UNB, eu vou fazer o FMG, eu vou ali pro Mato Grosso do Sul. Eu vou andando nessa região sem problema se eu tenho dinheiro. Sabe? Se você não tem dinheiro, a sua chance é fazer vestibular aqui, da UEG e da UFG. Sabe? Você vai fazer esses vestibulares aqui. Porque é caro ir.
Gente, a inscrição do vestibular para medicina em faculdades particulares chega a custar R$500, R$600. A inscrição, velho, pra você fazer a prova. Aí você ainda tem que pegar um carro, pegar um ônibus, pagar a estadia. Então começa a ficar caro. Não duvido que algumas pessoas continuem fazendo movimento para voltar, sabe? O que pode trazer de ruim, por exemplo, a volta de um vestibular, além dessa parte? Era muito difícil que pessoas de outros estados entrassem na UFG. Por que era muito difícil? Porque nós tínhamos matérias específicas de Geografia e de História de Goiás. A prova era diferente, sabe? Faça um teste um dia. Faça uma prova da UNB. Vocês não estão acostumados com a prova da UNB. Então, se vocês forem fazer a prova da UNB, vocês vão ter dificuldade. Questões. Você tem uma alternativa, você marca certo ou errado. Saca? Um errado anula uma certa. É muito diferente. Saca? Então, aí você vai para um outro lugar. Pô, eu fui dar uma aula sobre uma faculdade lá no Paraná, velho. A redação, 12 linhas, velho. Aí você sai daqui, tá treinando 30 e chega lá 12. Então os vestibulares têm suas particularidades. Uma coisa ruim é essa, se você não tem condição para ir pagando isso, ou se você não tem autonomia para ir estudando sozinho, isso é ruim. Do ponto de vista do Enem, universaliza, né? Esse negócio. Essa questão de se envolver com vestibular e Enem, pra mim foi muito novo, porque na minha antiga escola eu não tinha experiência nenhuma, tipo, eu só fazia o que me pediam ali e tal, minha redação era horrível, péssima, e eu achava que tava arrasando. Tirava 10? Tirava 10, nossa, alegria, felicidade. Honrar o mérito, né? Ó. E aí eu cheguei aqui e pensei, vamos continuar, né? O 1000 vem, tá. Mas vem, né? É difícil, não, mas vem. Lógico. Mas... Pode vir, né? Gente, quer tirar 1000 no Enem, velho? Quer tirar 1000 na redação do Enem? Vocês têm que moer duas... Compra o curso. Arrasta pra cima. Vocês têm que moer duas coisas. Cara, gramática normativa. Pode moer gramática normativa. Quais são os maiores erros? Vírgula e crase. Principalmente vírgula. E comecem a tentar justificar por que as coisas se dão. Qual que é a relação que as coisas têm? Como que essas relações se mantêm? Se vocês conseguem fazer isso e conseguem ter uma boa língua portuguesa, redação fica fácil pra qualquer pessoa, velho. Mas não pode matar a aula de redação pra pegar a aula de física. Conhece alguém assim? Conheço não, velho. Então tá massa. Nunca, né, Júlia? Quem prefere física à redação, né? Não é, velho. O redação é excepcional. Pois é, a que melhor que é física? matéria possível, cara. Você Mas tá, é abrindo, bacana. você tá abrindo o quadro e fechando. Tá precisando de nota, hein, velho? Acho bacana essa relação que eu construí com a redação. Redação é massa. Quando você começa a pegar o jeito, é agradável. O professor também faz a diferença, né? Um ótimo É, professor verdade, também, ué. Aí você não tá Ah, não, a Bia já nota. passou. Ah, pelo amor de Aquela Deus. correção ali, Já ó. passou. Muito bom. Beleza. Bom, então vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, acho que agradecer o Thiago, principalmente, por ter me ajudado nessa caminhada árdua no primeiro ano até aqui. Que isso, parece uma Que- despedida, cara. Nossa, foi muito difícil pra mim me acostumar com esse estilo de redação, montar a minha própria proposta de texto e conseguir organizar minha proposta de intervenção. Foi algo realmente muito difícil, porque eu era acostumada com o meu 10 ali, zona de conforto. Ai, cheguei e falei, facinho isso aí pra mim. Primeira redação, tirei 600. Falei, oi? Tem alguma coisa muito errada aqui. Tava bom. Tá, Tirei 480 na primeira. mas foi assim, uma experiência que me deu um choque, mas acho que foi necessário pra gente conseguir evoluir, construir novos ares, novos hábitos com a redação. É uma matéria que eu me identifico e gosto muito, além de biologia. E é algo que eu tô sabendo usar, me acostumei. Tá indo bem. Você, Júlio? Nada a falar. A única coisa que eu falar aqui... Ó, vou me rebater aqui falando que eu tô presente de nota. Mentira, tá, gente? Ela Vocês já se foi amam. aprovada. mas Já. não- Bom, coisa então normal. assim, faltando menos de um mês pro Enem, né, Thiago? Você tem alguma mensagem pra dar pra galera aí que vai prestar algum concurso e tal, que vai fazer a prova no final de novembro? Cara, não, isso tudo é redação, velho. Depois Faz depois, curso, vamos pagar curso aqui depois agora. que a gente falou aqui é encarar as dificuldades, meter a cara e estudar redação, sabe? Porque realmente pode ser difícil, principalmente quando a gente já tá aí pensando em concurso e a gente começa a estudar uma área e vai se afastando dessa, né? Mas é buscar ajuda.
Se você tá pensando em Enem daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não deixa pro último momento, porque o desespero cresce, sabe? E isso dá, velho, tem como não. Não tem como fugir disso. Não copiem textos. Exatamente, resumindo. Não compra curso. Não, compra curso. Só do pô. Thiago. Eu não vendo curso Só a não, mentoria tá, do gente? Thiago. Faz sua propaganda da mentoria, Thiago. Não, posso não. Depois eu divulguei Só pra para galera. exclusivos. Depois eu divulgo pra galera. Então é isso. Pode vestiba.